Meu nome é Eliane Martiniano e nós estamos começando mais um programa do Conspira Analisa. A intenção do nosso programa é dialogar e refletir sobre temas que afligem o cotidiano da classe trabalhadora. Hoje, um tema que nós vamos dialogar é sobre a climatização nas escolas. E o nosso convidado é o professor Vanderlei Elias Neri. Olá, Vanderlei, agradecer desde já você ter atendido o nosso convite. Olá, Eliane, muito legal estar aqui de novo e falar sobre esse tema que é importantíssimo para professoras, professores, alunas e alunos. Talvez conversar sobre a questão da climatização nas escolas é a gente reacender os problemas que nós enfrentamos aí durante o verão, que diz respeito às condições de trabalho nas escolas e o calor intenso que as escolas conviveu, e os professores, os estudantes, os funcionários, sem infraestrutura adequada nas escolas para conviver com esse problema da climatização, que é a crise que a gente tem vivido globalmente, né? Então, hoje é uma realidade mundial os impactos devastadores que a crise climática tem trazido e colocando em xeque até a nossa existência, né? E lendo o seu texto e a gente conversando, acho que eu vou iniciar por aí a primeira pergunta, que você coloca no texto que foi produzido pelos companheiros da conspiração socialista, né, do acúmulo teórico, que há um certo equívoco em dialogar e propor questões que dizem respeito à climatização nas escolas. Por que esse debate tem sido equivocado, Vanderlei? Então, vamos lá. O debate que está colocado assim, é colocar aparelhos de ar-condicionado nas escolas. Então, antes de falar da climatização, vamos apontar por que nós consideramos isso um problema. Você colocou a questão da crise climática, né? Essa crise climática era anunciada há aproximadamente 40 anos pelos cientistas que estudam a área, né? E ela foi negligenciada. E ela foi negligenciada por quê? Porque a burguesia, os capitalistas, eles pouco se importam se estão destruindo o planeta. Até porque o capitalismo ele tem uma lógica de funcionamento própria, que é a acumulação de riqueza. E isso não passa pelo sistema capitalista a ideia de que a humanidade pode ser extinta. Então, isso quer dizer o quê? Que os capitalistas, a burguesia, não vão resolver o problema da crise climática, né? A questão de não usar mais os combustíveis fósseis, ela está colocada há mais de 40 anos. E só nos últimos, talvez, 20 anos, é que se começa pesquisas mais direcionadas à substituição, né, dos combustíveis fósseis, mas sem deixar de usar esses combustíveis. Então, há uma aparente incoerência, mas ela não é uma incoerência porque ela faz parte da lógica de funcionamento do sistema capitalista. Ou seja, para enfrentar a crise climática, nós vamos ter que enfrentar o próprio capitalismo, ter que enfrentar a burguesia que não abre mão dos seus privilégios, do seu lucro e da acumulação de riqueza. Para não me estender muito, eu queria dar um exemplo que está acontecendo no Brasil, né? Há uma aparente, eu vou dizer aparente porque não acompanho tão de perto, mas há uma aparente queda de braço entre o Lula, que é o presidente, e a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, sobre a questão de exploração do petróleo na Amazônia. A burguesia está pressionando o governo a liberar a exploração de petróleo na Amazônia. Isso é uma incoerência quando a gente discute a questão climática. Eu não vou me lembrar o nome do autor agora, mas eu me lembro o nome do livro, que é O Decênio Decisivo. É um professor da Unicamp.
Ele foi publicado em 2023. Ou seja, decênios são 10 anos. Ele está dizendo que em 10 anos, se não houver a substituição dos combustíveis fósseis por energias limpas, a humanidade tende à extinção. Não quer dizer que a humanidade vai ser extinta em 10 anos, mas o grau de dificuldade que a gente já passou nesse último verão, ou que a gente tem passado nos últimos nos verões passados, e também no inverno, né, porque não é só um problema no verão, eles vão se acentuar de tal forma que nós já vamos viver um processo de aniquilação, principalmente dos mais frágeis, né? E sempre começa por aí. Então, esse exemplo da exploração ou não do petróleo na Amazônia mostra como os capitalistas não têm nenhum compromisso em resolver a crise climática. Para eles, o que importa, e isso não é pessoal, é um sistema. As pessoas têm que entender isso. O capitalismo é um sistema, né? O sistema ele funciona de tal forma que o objetivo principal é a exploração, é o lucro, e não importa se isso vai levar à extinção da humanidade. E é importante falar em extinção da humanidade, porque o planeta vai continuar aí, viu? Tem gente que fala assim, é o fim do planeta Terra. Não, talvez o planeta até agradeça a nossa extinção, né? O que sobrar talvez até se reconstitua. A gente não tem como apontar isso, porque quem está destruindo o planeta somos nós, seres humanos. Certo, com certeza. É interessante a gente priorizar esse tema, porque nós vamos falar de uma geração de crianças, de adolescentes e de jovens, Vanderlei, e eu estou afirmando isso com tranquilidade, porque saiu um relatório da Unicef no que diz respeito a quais são os danos da crise climática, aí nós vamos falar da climatização das escolas e no que diz respeito às futuras gerações. E nós estamos exatamente falando das futuras gerações, que são as crianças e os adolescentes que estão na escola hoje. Eles talvez são os que têm menos responsabilidade, mas que irão sofrer uma das maiores consequências no que diz respeito a essa problemática climática, né? Então, eu acho que agora, assim, seria interessante para a gente, nesse segundo momento, e eu vou chamar aqui, né, pedir até licença para você durante o texto, quando a gente fala de climatização das escolas, a gente buscar saídas alternativas, né? Porque o problema da climatização nas escolas ela é muito maior, que é um problema de interesses, que você já falou aí no início, de interesses de grupos, né, que não estão nem um pouco preocupados com o que está acontecendo com o nosso planeta. Mas quais seriam essas saídas alternativas, que, como política pública, né, para a gente exigir dos governos como pauta de reivindicação, para melhoria um pouco, ou para amenizar, eu acho que eu vou utilizar essa palavra, amenizar as consequências lá dentro da escola. Então, acho que para falar da climatização da escola, a gente tem que pegar o debate que está colocado, e como você bem colocou no início, que está no texto produzido pela conspiração socialista, que é o debate equivocado sobre a climatização das escolas. O que a gente chamou de um debate equivocado? Porque se fala em instalação de aparelhos de ar-condicionado, né? E aí vamos voltar. Se a gente está falando de uma crise climática, a produção de aparelhos de ar-condicionado já afeta a questão climática. O funcionamento desses aparelhos afeta a questão climática, porque exige muito mais consumo de energia. Então, o debate está equivocado por isso. Você está propondo resolver um problema arrumando outro, ou piorando um problema que você está querendo combater. Por isso é importante o debate sobre
as alternativas à instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, que tem uma propaganda, não vou fazer propaganda aqui, né? Mas tem uma propaganda que passa sempre na televisão de uns prédios chiques, né? De classe média para burguesia e tal, só em bairros, né? Que eles adoram chamar de nobres, né? Que é um termo, inclusive, complicado, mas só para usar o termo deles, né? Da burguesia, da classe média, que fala em ventilação cruzada. Então, o apartamento, ele tem janelas, por exemplo, você pega uma sala, ele vai ter janela dos dois lados, né? Então, você tem ventilação cruzada. As escolas deveriam ter isso, né? Eu dei aula há muito tempo, curso de pedagogia, vários cursos de pedagogia, e eu falava, quando eu dava história da educação, né? De muito tempo essa disciplina, e eu falava para minhas alunas, enquanto a escola pública serviu a burguesia, a classe média, os prédios eram maravilhosos. Quem tiver dúvida sobre isso, visite o Caetano de Campos, onde hoje é a Secretaria da Educação. O pé direito é altíssimo, as janelas são amplas, sem falar dos recursos que tem. Aquilo ali, aquele prédio, ele foi construído para atender a classe média e a burguesia que morava em torno do centro da cidade de São Paulo, né? Eles moravam por ali. Depois é que eles vão se retirando, mas eles moravam por ali. E outros. Quando na ditadura, que era o exemplo que eu usava, eles, a ditadura, eu não vou explicar aqui por quê, porque levaria muito tempo, são obrigados a construir prédios porque precisam pôr as crianças e adolescentes na escola. São esses caixotões que a gente tem, sem nenhuma estrutura educacional. Ele não foi pensado por uma estrutura educacional como se pensa a estrutura educacional para a classe média ou para a burguesia, no caso brasileiro. Foi pensado para colocar as crianças lá e que se dane, né? E aí, com a crise climática, a gente começa a viver esse problema do sofrimento que é estar na escola num verão absurdo, como foi o último que a gente viveu, de professoras, professores, alunas, alunos e os demais funcionárias e funcionários sofrendo barbaramente por causa do calor. Então, uma das questões é reformar ou destruir o que está aí, fazer de novo, prédios adequados, primeiro, com o primeiro exemplo, que foi o que eu falei da ventilação cruzada. O segundo exemplo eu já citei no caso do Caetano de Campos. Para quem não conhece, fica na Praça da República, no centro de São Paulo, vai visitar para confirmar ou não o que eu estou dizendo, de janelas amplas, né? Porque isso também facilita a ventilação, né? Plantio de árvores. E plantio de árvores é importante, que seja no próprio terreno da escola, em volta da escola e também no entorno da escola, né? Acho que todo mundo já deve ter percebido isso, ou se não perceber, é muito fácil perceber. Quando está um sol de 30 graus e você está no asfalto, é uma coisa. Você entra num lugar que tem árvores, a temperatura muda. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui caminhar num parque que é próximo aqui da minha casa, estava um calor infernal. E esse parque é muito bem arborizado, e é numa avenida muito barulhenta, inclusive. Não só estava muito mais fresco, como até o barulho da avenida eu não ouvia. Então, você vê que não é só a questão do calor, até o barulho, né, com você tendo árvores em volta e dentro da escola, é importante. Então, essa é uma outra questão que seria fundamental. Essa é até mais fácil de resolver, né? Que plantar árvore não é tão difícil. Reformar as escolas é mais difícil, mas é necessário, né? É necessário. Aí não venham me dizer, mas gastaria muitos recursos. Ué, mas se gasta 1 trilhão de reais todo ano para remunerar banqueiro, né? Então, pega 500 bilhões desse aí, que vai poder reformar todas as escolas do país, como nós estamos colocando aqui, né?
Uma coisa que eu tenho pesquisado muito são telhados verdes, né? E hoje tem muita oferta de empresas que trabalham com isso, mas também não precisa de empresa. Qualquer um, quem trabalha em obra, vai conseguir fazer, né? Mas eu vou dar um exemplo, que é possível, inclusive, achar na internet. No Japão, eles estão instituindo telhados verdes nos estacionamentos de shoppings, de supermercados, né? Muda completamente o clima do lugar. É uma coisa impressionante e as escolas reformadas poderiam ter esses telhados verdes, né? Que, além de embelezar a paisagem, atrai passarinhos, assim, muda o quadro, né? Então é muito legal. Quem puder pesquisar sobre telhados verdes, faça isso, é uma coisa muito interessante. Outra coisa que você, se tudo isso ainda não der conta, você pode instalar climatizadores, mas não precisa ser aparelhos de ar-condicionado. Hoje você tem ventiladores que soltam jatos d'água, né? Isso você pode, por exemplo, fazer uma captação de água da chuva para não gastar água tratada, né? E dessa caixa d'água você colocar nesses ventiladores e eles borrifam água, não molha, viu? Porque ela evapora imediatamente. Mas isso também muda demais o clima onde você estiver. E por fim, né? Mas não menos importante, talvez até mais importante, que aí não tem a ver só com a climatização, mas tem a ver com a qualidade da aula, que é a redução do número de alunos por sala de aula. Você não pode ter uma escola com a estrutura que as nossas escolas têm, né? Verdadeiros caixotões de concreto, que esquentam absurdamente, né? Porque o concreto esquenta, né? Ele não é isolante térmico, com 40 alunos na sala de aula, né? Nós já defendemos há muito tempo o máximo, não é o mínimo, de 20 alunos na sala de aula. Você, você pode espalhar os alunos melhor, né? Isso também muda o clima na sala de aula. Então, são questões, ele deve ter até outras e tal, mas que nós levantamos porque quando veio esse calor absurdo no começo do ano, e que se começou o debate, a gente começou a pesquisar e a olhar um pouco com mais cuidado para essa questão e perceber que a solução proposta não é uma solução, né? Colocar ar-condicionado na escola. Primeiro que não vão colocar. Colocar ar-condicionado na escola hoje significa fazer uma rede elétrica toda nova. Você sabe disso, você teve na escola há muito tempo, eu também. A rede elétrica das escolas são precárias, assim como as escolas, mas a rede elétrica são precárias. Para instalar aparelhos de ar-condicionado, teria que se mudar a instalação elétrica, né? O que não vão fazer? Vão fazer uma perfumaria, faz uma escola aqui, outra ali, diz que tantos por cento já são climatizados. A gente conhece bem como funciona, ainda mais com o governo fascista que nós temos hoje no estado de São Paulo, que não dá a mínima para os filhos e filhas da classe trabalhadora, né? Então, esses são alguns apontamentos que, com certeza, mudariam as condições de trabalho e de aprendizagem nas escolas. Com certeza. Você falou, a gente falou de saídas alternativas, né? Tem algumas questões que talvez essas ações que você apontou, e eu queria pôr um elemento que a gente hoje tem visto muito pouco. Na cidade urbana, mais problemático ainda. Mas nas regiões um pouco mais afastadas, essas ações poderiam até trazer polinizadores e até bichos que a gente não vê mais, Vanderlei. Tem lugares que você anda nas cidades, nas periferias, a gente está tão carente do verde, que você não vê nem borboleta. Você não encontra. Você falou, eu faço caminhada e eu consegui ficar sem ouvir o barulho, né, do trânsito e tal. Então, talvez essas ações que você apresentou, Vanderlei, a gente não sei se você também conseguiu aprofundar um pouco nesse estudo, mas acho que é uma tarefa também, a questão do custo-benefício, de medidas
para amenizar essa crise, como ela poderia, porque aqui você apresentou alternativas palpáveis, com grande possibilidade de poder funcionar e que o Estado de São Paulo tem condições financeiras suficientes de colocar em prática, né? E eu vou pegar até uma delas que tem sido um dos eixos da nossa campanha salarial, que é a redução do número de alunos por sala, que diz respeito à qualidade e que agora, com essa crise, ela tem se apontado como mais uma saída alternativa. E eu queria, assim, trazer um elemento que aí você acabou fechando nessa sua fala, né? Com esse governo que a gente tem, da extrema-direita, será que esse setor tem condições de aplicar ou tem vontade política de aplicar essas possibilidades nas escolas públicas do Estado de São Paulo? Qual é a sua opinião? Não, acho que a gente retoma o início da nossa conversa. A burguesia, e aí eu vou incluir a burguesia e os seus governos. Então, vamos lembrar aqui: nós vivemos um sistema capitalista que tem uma classe dominante, que é a burguesia, ou os capitalistas, como a gente queira chamar, e, portanto, o Estado é o Estado burguês ou capitalista. Por isso que eu estou dizendo, a burguesia e seus governos não vão resolver a questão climática. Eu vou pegar um exemplo simples. A questão climática, ela traz um outro problema que não está em debate aqui, mas eu vou colocar, que, por exemplo, são as enchentes nas grandes cidades, né? Em São Paulo e no entorno de São Paulo, a gente vive isso todo ano. Todo ano tem matéria na televisão, todo ano tem repórter chorando, todo ano tem, né, tudo aquilo que a gente está acostumado. Todo ano tem promessa. E no ano seguinte a gente vê tudo de novo, né? Eu falei de instalação de captação de água da chuva no telhado das escolas, para você fazer a climatização com os climatizadores, né? Com borrifador de água. A captação de água da chuva devia ser feita em todas as casas. Além de você economizar o gasto com água, você evitaria parte das enchentes. Por que que isso não acontece? Porque não acontece porque as empresas têm que vender água, ainda mais agora em São Paulo, com a privatização da Sabesp. Então, veja, eu vou reafirmar, a burguesia não vai resolver o problema climático. Nós temos que enfrentar a burguesia para resolver. Então não tem saída? Não. Estamos aqui debatendo, quem sabe esse debate ganha a sociedade e se exijam, por exemplo, essas reformas que nós estamos propondo aqui, né? Porque a gente até pensa num mundo diferente, uma revolução que mude o sistema, que a gente tenha um sistema igualitário, né, em que todos tenham as mesmas condições, mas enquanto se isso não chega, a gente não fica parado, né? Então, nesse caso, não ficar parado gente, o debate sobre pôr aparelho de ar-condicionado na escola está errado, mas tem outras saídas, e outras saídas coerentes com o momento que nós vivemos. É esse o debate. Essas alternativas, que você chamou de alternativas, e eu concordo, elas são saídas coerentes com o momento que nós vivemos de quase extinção da raça humana, né? Então, não só esse governo, nenhum outro governo vai resolver. Pode amenizar? Pode. Um governo mais democrático poderia ouvir esse nosso debate. Esse não vai ouvir. Esse não vai ouvir, só vai ouvir, é claro, se tiver pressão da classe trabalhadora organizada, né? Então, esses debates também servem para isso, para municiar a classe trabalhadora, os pais, as mães, os responsáveis, as crianças, os adolescentes que estão na escola, diretoras, diretores, funcionários e funcionárias, para pensar, opa, espera aí, tem saída, né? E a saída coerente com o momento que nós vivemos. Então, a ideia
de quando a gente produzir o texto e fazer esse debate, é justamente tentar fazer um debate um pouco mais coerente com esse momento que a humanidade vive. Certo, Vanderlei. Eu acho que essa pauta unifica. Você falou aí todos os atores que estão dentro da escola e o quanto é preocupante, e são essas pessoas que estão dentro das escolas, os funcionários, os gestores, professores e alunos e alunas, né, que sofrem exatamente as consequências desse impacto. Vanderlei, a gente vai para as considerações finais, para ver se você quer fazer mais algum adendo. Desde já, eu gostaria, assim, de agradecer quem estiver assistindo a gente, poder compartilhar esse vídeo e fortalecer com esses novos elementos que você trouxe, elementos palpáveis para minimizar o nosso sofrimento dentro das escolas. Né? Nós estamos falando dos verões, Vanderlei, mas nós também temos os invernos. Né? Porque eu estou dizendo isso porque, por exemplo, na cidade, no município onde eu moro, nós temos ainda escola de lata. Né? Há mais de 20 anos nós estamos lutando para a mudança da estrutura dessas escolas. Né? Nós estamos no século XXI e estamos falando de escola de lata. Né, em cidades muito próximas da metrópole, de São Paulo, que fazem parte da Grande São Paulo, né? Então, com certeza, esse debate vai nos ajudar a trazer elementos, primeiro, para pressionar os governos e minimizar, assim, o nosso sofrimento e o sofrimento dos nossos estudantes. Então, eu deixo para você aqui as considerações finais. Eu acho que é isso que você falou, é fortalecer o debate entre nós, entre a classe trabalhadora em geral, que é quem é mais afetada por tudo isso, né? Claro, você lembrou do inverno, a gente centrou mais na questão do calor, porque nós vivemos há pouco tempo, né, isso intensamente, mas sem dúvida não podemos esquecer do inverno, né? Sempre um problema. É que no Brasil isso é um pouco mais, digamos, é um pouco menos, se sofre um pouco menos, né, no inverno com isso, mas a gente já viu em países do norte, né, o que tem acontecido no inverno, mas isso não quer dizer que no Brasil também a gente não sofra, né? Então, acho que é o que nós começamos, a ideia é, de fato, levar esse debate adiante, né? Importante que as pessoas que assistirem, como você colocou, reflitam sobre isso, passem para frente, né? E a gente pressionar, mesmo esse governo fascista de São Paulo, tem que ser pressionado para ter soluções adequadas. Não é para invernizar as escolas, é trazer soluções adequadas que fiquem para outras gerações, né? E que ajudem a resolver o problema que a humanidade está enfrentando. Então é isso. Agradecer de novo o convite e vamos à luta. É isso aí, Vanderlei. Obrigada. E a gente deixa aqui, encerrando o nosso programa, que as pessoas que estão nos ouvindo compartilhem o nosso vídeo, levem para suas escolas e dialoguem também sobre esse tema. Até mais.